Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala essa semana. Esse é o nosso encontro aqui, onde você é sempre muito bem-vindo, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com você, compartilhando da palavra de Deus, aprendendo, sendo edificados na palavra do Senhor. Sempre muito bom, né, Larry? Muito bom. Estamos aqui encaminhando-nos para o final do livro de Gênesis. Vamos lá, então? Vamos lá. Gênesis 48, então. Então, a gente terminou o capítulo passado ali, quando Jacó, Israel, né, vai até o seu filho e ele sabe que está perto, ele acha que está perto o dia da sua morte, mas a gente sabe que ainda vão ali mais 17 anos. Mas ele já diz para o seu filho que ele não quer ser sepultado no Egito, né? Que o desejo dele é que José, faz com que José jure para ele, né? Ele faz até aquele mesmo gesto que a gente viu lá atrás com Abraão, quando Abraão pede para o servo ir buscar a esposa para Isaac, né? Que ele faz aquele juramento de colocar a mão no meio da coxa, entre as coxas ali de Abraão. Aqui Jacó faz a mesma coisa com José, né? Que ele jure que não vai sepultá-lo ali no Egito. Isso fala pra gente o quanto a importância que ele tinha, né? Sim. De saber da terra que Deus tinha para ele, de saber que ali não era o seu lugar final, de que Deus tinha uma terra que não era o Egito, e ele quer voltar para lá, ainda que morto, ainda que só os seus restos mortais, mas ele quer ser enterrado lá, no mesmo lugar onde estão os seus pais, né, o seu avô Abraão, o seu pai Isaac, sua mãe, então, lá na caverna de Macpela. E José diz a ele que sim, que vai fazer isso. Vai cumprir, né? Vai Uma cumprir. coisa interessante também, Andressa, do 47, foi que a gente falou bastante sobre as autoridades, né? Sobre a autoridade, sobre o respeito das autoridades, como o José fez com o faraó, né? Respeitando a sua autoridade, dando direção sempre, mas falando sempre com a sua autoridade, né? Sabendo que toda autoridade está debaixo da autoridade Exatamente. de Deus, e toda autoridade sobre a nossa vida foi instituída por Deus. E aqui a gente vê mais uma vez um exemplo disso, né? Tá aqui José, o governador do Egito, respeitando a autoridade do seu pai Jacó, aqui velhinho já, Agora, mas respeitando a autoridade desse pai aqui no desejo de levá-lo para ser enterrado em Canaã. E eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção, porque, como você disse, Andressa, a partir de agora, nós vamos começar a ver esse respeito que o José tinha pelo pai dele, né? E nós, nos dias de hoje, nós vemos, assim, um desrespeito aos pais de uma coisa, assim, sobrenatural, né? Nós vemos, assim, aqueles pais que não se importam com isso. Ah, não, mas não tem problema, ele vai crescer, aquela coisa toda. Gente, é muito importante um filho entender o que significa um pai, o que significa isso perante Deus. Nós vamos entender muito sobre isso agora nessas passagens para frente que nós vamos ler, sabe? A importância do filho respeitar o pai, que a gente não vê nesses dias de hoje. Vocês podem ver que em todos os lugares onde nós vamos, a gente vai deixa para trás e etc e tal. Mas a importância disso nós vamos ver agora biblicamente falando o que significa um filho realmente respeitar um pai. E às vezes, Larry, a gente também é ensinado, até mesmo dentro das nossas igrejas, né, que apenas sobre esse respeito como um obedecer a uma ordem, né, obedecer a algo que o pai e a mãe estão dizendo. Mas nós não podemos esquecer que o texto ele continua, né, é obedecer e é honrar. Né? E a gente vai ver aqui como José honra esse pai, né? E o honrar, né? Você saber que aquela pessoa, ela é superior a você, ela merece honra, ela merece não só o respeito da obediência que a gente tanto fala em relação a filhos, né? Sim. Mas essa honra, né? O dar essa honra ao pai
e a mãe que a palavra de Deus nos ensina, e José vai nos dar um bom exemplo disso aqui, né? Vamos lá então, pega a sua Bíblia ali, acompanha a leitura conosco para a gente dar sequência aqui nessa história da vida de José, de Jacó. Capítulo 48, então, verso 1. Passadas essas coisas, disseram a José, seu pai está doente. Então José tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Olha que interessante, né? O texto começa a passar dessas coisas, parece que foi ontem, né, que aconteceu, que eles tiveram essa conversa. Mas aqui já se foram quase que 17 anos, né, de convivência isso, né, dessa família novamente, né, quase que 17 anos do reencontro dessa família, 17 anos onde José tem honrado esse pai, tem obedecido a esse pai, tem cuidado não só do pai, mas de toda a família, né. Lembra que a gente viu ali que José preparou o lugar, prepara mantimentos, prepara a subsistência da família toda dele ali, né. Então 17 anos, depois de 17 anos, agora vem alguém e diz para ele que o seu pai está doente, enfermo. É a primeira vez que essa palavra enfermo vai aparecer aqui em Gênesis, lá, e falando assim de algo assim, é alguém que está numa situação com uma enfermidade que vai morrer, está próximo à sua morte, né? E aí a gente vê imediatamente, José pega então seus dois filhos, Manassés e Efraim, e vai até ele, e Israel, né? Agora que já, eu imagino ele ali já bem velhinho, já bastante debilitado com qualquer que fosse a enfermidade que ele tinha ali, mas ele faz esse esforço, né, de se levantar para conversar com esse filho, receber o filho e o neto, né, e os netos. Tem alguma coisa aí? Verso 3, então. Então Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, e me abençoou e me disse, eis que eu farei fecundo e multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. Olha só o que ele está falando aqui, né? Olha como é interessante como a gente vai conhecendo a história. Ele está dizendo aqui, né, que o Deus Todo-Poderoso apareceu para ele lá na cidade de Luz. Lembram essa cidade quando Jacó está praticamente fugindo da casa dos seus pais, né, indo lá em direção à casa do seu tio Labão em Padarã. E ele para nesse lugar para dormir e ali o Senhor aparece para ele num sonho, né? E ele vê aquela escadaria e anjos subindo e descendo, e ele aquele lugar se chamava Luz. E depois desse acontecimento, ele vai trocar o nome desse lugar, dar o nome de Betel a esse lugar aqui, mas é desse lugar que ele está falando. Ele ali já velhinho, né, Larry, pensa ele ali, referência do que, se lembrando, né, do que aconteceu há tantos anos atrás. Ele tinha 77 anos quando isso aconteceu. Agora ele está aqui com quase 147 anos, né? Então ele vai se lembrando como a gente tem que parar e nos lembrarmos das coisas que Deus nos falou lá atrás, né? Às vezes Deus nos diz uma coisa e a gente quer que aconteça daqui 15 minutos. E não é assim, né? Às vezes passam-se tantos tempo na nossa vida, tantas coisas acontecem e você se lembra, olha, Deus tinha me dito isso há um tempo atrás. Eu não entendi quando Deus, eu não mensurei o que Deus estava dizendo, mas foi isso que Deus estava falando comigo, né? O Espírito Santo alerta a gente, como alertou ele aqui, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho escrito agora, Andressa. Todas as vezes que Deus fala comigo, eu estou colocando num papelzinho para mim não esquecer. Porque são tantas coisas e as coisas depois vão acontecendo, né, de uma forma sensacional. É gostoso, né? A gente ter um caderninho gostoso de anotação ali, marcando as coisas que Deus vai nos dizendo, né? E poder olhar, voltar no tempo, né? É uma viagem no tempo quando a gente pega para olhar essas coisas, né? Verdade. Vamos lá então, verso 5. E agora os seus dois filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Meu Deus. Essa palavra, Andressa, para mim, primeiro nós temos que entender o respeito que ele vai ter com o pai dele agora, né? Porque o pai dele me fala uma coisa dessa, imagina. E nessa época, gente, realmente era uma autoridade. Ele seus filhos passaram a ser dele. Juridicamente, né, eram deles. Não é verdade, Andressa? Então, o que acontece aqui?
Se você for falar tudo, pensando sobre toda a situação, sobre tudo aquilo que está acontecendo, você começa a entender que a autoridade do pai dele, o pai dele tem essa autoridade, não podemos esquecer disso, é diferente dos dias de hoje, né? Hoje, por exemplo, se para mim assumir um neto meu, eu teria que buscar juridicamente, né? Entrar lá, fazer toda a papelada, aquela coisa toda. Não, aqui não. Ele automaticamente trouxe como se os filhos fossem dele realmente. E aí, Andressa, eu fico pensando assim, primeiro uma responsabilidade do vô fazer isso, né? E segundo, como que o pai permite isso, né? Porque ele, a partir daí, ele não ia ter mais o primogênito dele. Ele ia ter que ter outros filhos para dar sequência também. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele, até né? o texto vai dizer, né, que ele vai ser conhecido pelos outros filhos que ele vier a ter, mas esses dois filhos serão não. como que de Exatamente. Jacó. Então, mas o que eu fico pensando assim, eu como exemplo, como Jacó, né? Não como Jacó, mas como José, por exemplo, perdão. Analisando assim, pô, mas a minha mente assim de humano, vamos dizer assim, sabe? Quem não pensa um pouquinho do que Deus pode fazer, né? Eu fiquei pensando assim, você imagina, o pai dele quer assumir os filhos, porém ele é o segundo do Egito. Quer dizer, os filhos dele, se fosse pensar em herança financeira, Andresa, eles teriam que ser filhos de José. José seguramente tinha muito mais riquezas para esses filhos. Mas o que o vô está dando aqui é uma riqueza espiritual. Uma riqueza de uma promessa que ele recebeu lá atrás. Lembre-se que ele começou aqui, né, ali no verso, se lembrando da promessa que Deus fez para ele há tantos anos atrás. Então, trazer esses dois meninos agora, ele já tem mais de 20 anos, esses filhos de José aqui, mas trazê-los como seus filhos. Como seus filhos. É porque Jacó conhecia a promessa, ele sabia que dele viria a grande nação, e tê-los como seus filhos significaria que eles seriam cabeças dessa nação. E ele vai explicar isso agora, né, para todo mundo, pro José inclusive, né? Ele vai fazer toda essa explicação do que vai acontecer e da promessa que ele recebeu, né? Sim. Então, imagina que coisa maravilhosa, né? E está mostrando para nós aqui também o quanto que Jacó entendia e tinha no seu coração que a primogenitura não era de Rúben, nem do segundo Simeão, mas de José, né? Como sempre esteve no coração dele, né? Exatamente. Vamos lá, verso 6 então. Mas os filhos que você gerar depois destes serão seus, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vinha a Padã, para a minha tristeza morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho a pouco distância de Efratá. Eu a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Olha só que interessante, né? Quando ele fala ali, ó, que os outros filhos serão seus, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. A gente sabe que depois, conhecendo a história, que Efraim vai ser tipo um líder de todos os outros, né? Um líder nos 12 ali, ele será um líder grande ali que vai estar à frente de tudo isso. Então, olha como é a mente desse patriarca, né? Voltado para a promessa, voltado para aquilo que Deus havia dito lá para os seus pais, aquilo que Deus havia dito para ele ali, né? E aí a gente vê aqui também a debilidade de Jacó, né? Ele já com a sua vista cansada, fraca, isso nos remete muito a Isaac, né? Sim. Quando ele vai lá e engana o pai Isaac dizendo que é Esaú, a gente está vendo aqui mais ou menos que a mesma cena do patriarca, né? Já velho, cansado, com a vista cansada, mas ele vai ele vai cumprir a sua obrigação, né? De entregar a bênção, de fazer o que deve ser feito, né? Por isso que ele pergunta, né? Quem são esses? Na verdade, ele conhecia, ele sabia, né? Eles conviviam juntos, sim, né? Seguramente conviviam juntos. Sim, mas a vista devia estar bem cansada, a vista bem cansada, né? Vamos lá? Vamos lá. Israel disse: traga-os para perto de mim para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. Olha a alegria desse homem, né? Que tinha o seu filho por morto, e agora Deus permite que ele esteja ali e conviva com os netos, né? E passe todo esse tempo ali.
como ele é grato ao Senhor por isso. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os seus 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo... Que maravilha, né? Aqui, gente, eu consigo... como de costume, né? Seria o primogênito por ser abençoado, e eles... E existia uma forma deles agirem com a mão esquerda, com a mão direita e tal, né? E o que o José fez? O José fez o que era normal fazer. Ele pegou, bom, meu primogênito, né? Vai com a mão direita e o outro, né? O mais novo com a mão esquerda. E o pai dele aqui já inverteu a situação. Olha só como que é interessante, ele enxergou isso. Ele teve Andresa, eu vejo assim, ó, eu vejo como uma coisa maravilhosa, porque ele teve uma visão espiritual da coisa, o pai. Porque ele não estava enxergando bem eles, né? Mas ele trouxe, o José trouxe. Você pode ver que ele fala que ele trouxe na mão direita, né? Ele preparou para que ficasse na posição correta. Para eles serem abençoados, né? E o pai inverteu a situação. Não, quem vai ser a bênção maior vai ser o menor e não o maior. Sim. Né? Olha só que maravilha. Uma coisa que eu vejo também aqui, Andressa, que muitas vezes os filhos, os nossos filhos, acham que nós, porque temos idade já, sabe? Eles... A gente não sabe o que está fazendo. Exatamente. Você falou tudo. É exatamente isso que eu queria dizer. Os nossos filhos, gente, vocês podem ver, vocês que estão assistindo, todo mundo, é uma coisa interessante. Eles acham que não, que a gente não está mais atrás da tecnologia, que nós ficamos para trás, que nós somos meio retrógrafos, né? Andresa, e aqui eu posso ver assim, sabe, um pai, quando ele tem uma visão espiritual da coisa, ele enxerga muito mais longe que todos nós. Muito além, né? Por isso que eu digo, filhos, prestem atenção naquilo que os seus pais falam, naquilo que os seus pais dizem, os conselhos dos seus pais, prestem muita atenção. Nós temos que ter a sabedoria, sabe? O meu pai tem 93 anos e às vezes ele fala umas coisinhas ainda que, olha, que chama muito atenção. A gente tem que ter sabedoria para isso. Ele pode não saber mexer no celular, ele pode nem saber o que é internet. Mas espiritualmente um pai segundo Deus, porque é Deus que fala sobre isso, né? É completamente diferente, gente. A gente tem que aprender. E eu vejo isso aqui, sabe? Uma visão diretamente do céu, para que os filhos compreendam melhores aquilo que o pai... Prestem atenção no que os pais estão falando, porque é muito importante. Amém, Andressa? Temos sempre que aprender com os mais velhos. Temos que aprender, né? Exatamente. Verso 15, então, e Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses meninos. Por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Olha, tudo que Jacó está lembrando aqui, né? Ele sabe que é Deus quem tem sido com ele sabe que Deus tem guardado, né? Quantas vezes a gente olha para a vida dos patriarcas e acha que é uma vida fácil, né? Uma vida que Deus ficava no ouvido deles o tempo todo, vai para lá, vem para cá, e eles obedeciam, e era uma coisa muito tranquila. Não, esse homem passou por muitas coisas, né? Depois ali de ter enganado o seu pai, ele passa por muitos sofrimentos, ele passa por muita angústia até que ele sai de Harã, ele passa por toda aquela situação de catástrofe, de caos que os seus filhos geraram ali em Siquém, né? Tem uma filha violentada, depois os seus filhos vão lá e acabam com os homens daquela cidade, o medo sempre em volta, né? Quantas coisas Jacó passou, né? Coisas também que fizeram que ele crescesse, que ele aprendesse, que ele amadurecesse, né? Que ele tivesse hoje essa visão
aqui das coisas de Deus que a gente está vendo ele ter. Mas olha como ele não se esquece de nada, né? Ele sabe que o tempo todo foi Deus guardando, foi Deus livrando. Eu achei fantástico aqui ele reconhecendo quem que era Deus realmente. Falou desde o pai, desde o avô, com ele, né? Que aqui é a prova maior de que não era ele, e era Deus, né? Através dele, sendo usado através de Deus, né? Para poder impetrar essas bênçãos todas. Ele aqui. sabe que ele não é o abençoador, que ele é um instrumento para abençoar. Exatamente, né? foi isso que ele reconhece aqui. Né? E uma coisa, Andressa, também que eu vejo, né? Ele vem falando, ele vem abençoando, sabe? Abençoando os filhos, abençoando... Gente, isso é uma outra coisa que eu vejo nos pais também de hoje em dia, sabe, Andressa? Quanto é a importância de você dar boas palavras aos seus filhos, sabe? Abençoar o teu filho na chegada, abençoar o teu filho na saída, sabe? Você ter palavras de bênção aos teus filhos. A importância que tem isso, biblicamente falando, porque a Bíblia fala que os pais devem abençoar os seus filhos. Sim. Né? Então, eu vejo assim, sabe, palavras boas, sabe? Muitas vezes a gente vê pais, sabe, falando palavras horríveis para os seus filhos, sabe, Andressa? Então eu vejo assim, que como, depois que a gente joga uma palavra no vento, gente, não tem como voltar mais atrás, sabe? Como é bom você poder abençoar o teu filho na saída, quando ele está chegando, mesmo, não é que você não tenha que repreender o teu filho, que não tenha que conversar com o teu filho, não, você tem que fazer isso. Semear, né, Larry? Semear a palavra de Deus, semear quem a Bíblia diz que eles são. Sim, a Bíblia fala que nós devemos irar, podemos irar, mas não pecar, né? Então, se você está bravo com o teu filho, se o teu filho fez alguma coisa, ok, conversa, senta, corrige, disciplina, né? Mas sempre com palavras boas, com palavras de bênção, sabe? De amor, né? De amor. Porque muitos pais, é porque você é usando palavras assim fora, sabe? Eu não vou nem repetir aqui para não, né? Mas é horrível essas coisas, gente. Por isso eu digo, então, pensem bem nisso. Sempre, quando se dirigirem a seus filhos, se dirijam com palavras boas, palavras de bênção. Tudo que é de bom, realmente. Não é verdade, Andressa? É isso aí. É isso que a gente vê ele começando a fazer aqui agora com os filhos do filho dele, que se torna um filho dele, né? Sim. É exatamente isso. Verso 17, então. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Né? Aquilo que a gente estava dizendo, né? A calma, né? Eu vejo essa frase aqui, uma frase muito calma de Jacó dizendo: eu sei, meu filho, eu sei, né? Fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. E aqui, eu acho que é a quinta ou sexta vez, né? Que nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, onde a primogenitura não foi contada por Deus ali, né? A gente viu Deus escolher Abel no lugar de Caim, né? A gente foi vendo ali, era a Jacó no lugar de Esaú, era Isaac no lugar de Ismael, né? Quantas vezes a gente viu isso acontecer? E aqui está acontecendo novamente. E dessa vez, não como tinha acontecido com o Jacó lá quando ele rouba o direito de primogenitura do irmão, né? Aqui é algo consciente. Ele está entregando conscientemente essa bênção para o filho mais novo aqui, né? E Andressa, e aquilo que eu falei lá atrás, né? O filho tentando, achando que o pai não está fazendo a coisa certa ou coisa parecida, né? Gente, eu volto a repetir porque é muito importante isso, sabe? O pai muitas e muitas vezes tem razão. Né? Tá com a visão lá na frente. Tá com a visão lá na frente, tá enxergando. Prestem atenção, filhos, prestem atenção no seu pai, nos seus pais. E pais, abençoem seus filhos. Essa é a verdade. Vamos lá, Andresa. Verso 20, então. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim
e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais do que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Que parece que Jacó está contando para ele a história do Êxodo. Né? Você vai voltar, Jacó. Veja como é a visão desse homem aqui. Né? Ele sabe que ali não é o seu destino. Ele sabe que ali não é o destino do povo de Israel, dessa grande nação que Deus prometeu. Né? Então, ele está dizendo para José aqui, ó, vocês vão voltar. Vocês vão voltar para a terra que Deus prometeu ali, né? E curioso, Larry, esse lugar que fala aqui, né, que essa porção a mais que ele deu para José, há estudiosos, teólogos que dizem que esse é o lugar onde está lá em Israel o poço de Jacó, que seria ali a terra de Samaria. O lugar ali de Samaria. Lembra da história da mulher samaritana que Jesus encontra lá no poço? Aquele poço é o poço de Jacó, a gente sabe até hoje, a briga ali, né, era onde deveriam adorar, né? Esse lugar que Jacó está dizendo aqui, segundo a história, seria esse lugar aqui. E Andressa, o que a gente pode aprender com tudo isso aqui? Né? As maravilhas de Deus, eu vejo assim, o José, a partir do momento que ele soube que o pai dele estava vivo, ele honrou, ele cuidou, né? Ele fez tudo o que ele podia por esse pai, sabe? Eu acho assim, um respeito, né? Uma honra que ele deu para esse pai desde o princípio até a sua morte. Esses 17 anos que eles ficaram juntos aí, né? Que está se encerrando, e vai se encerrar agora na próxima fase, né? Mas a gente pode entender que ele fez o que ele podia pelo seu pai, respeitando em todos os pontos. Sim. Ele aceitou até essa definição que o pai dele fez no final aí, né? Que os filhos, os 2 primeiros filhos dele seriam filhos do pai dele, né? Honrou seu pai em todo o tempo, né? Seguramente que ele amou, seguramente que eles participaram de festas, né? Junto com seus irmãos e tudo mais. Larry, a gente até assim, pra gente pode não ser algo, não falar muito por conta dos dias atuais e da nossa cultura, sim, né? Essa questão dele ter considerado esses 2 netos como filho, mas isso tinha um peso muito forte naquela época, né? Naquela cultura. Era muito grande esses 2 jovens aqui serem tidos como filhos, né? E a gente conhece a história e a gente vai ver no o capítulo que vem aqui, não perca, muito, muito importante quando a gente vai ver ele declarando as bênçãos sobre cada pai de cada tribo que vai sair aqui. Então, assim, às vezes nós lemos essas coisas e por conta da distância temporal e cultural que nós estamos, a gente não consegue mencionar a importância do que Jacó está fazendo aqui, né? Sim, é muito grande. Mas eu ainda busco, vou lá mais para frente um pouquinho, lá em Êxodo, Andressa, 20:12, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? É uma palavra de Deus, mandando nós honrarmos. Sim. Né? E, gente, lá em Efésios 5:2 fala que honrar teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento. Se você honrar, os teus dias vão se prolongar. Né? E para que se vá bem, aqui na outra tradução diz para que se vá bem. Isso que eu ia dizer, né? Hoje a gente vê aí, né, quando você conversa com os jovens, você vê uma crise nesses jovens, assim, uma crise de identidade, uma crise do que eu vou ser, o que eu vou fazer. A gente vê tanta gente começa uma coisa, para a outra, é bíblico, gente. Quer ir bem, quer ser um bom profissional, quer ter sucesso na sua carreira, quer ter sucesso em toda a sua vida, honre o seu pai e sua mãe. Exatamente o que né? Às vezes a gente como pai fala só aquilo aqui, ó, para que viva muitos dias, né? Para que se prolongue o seu dia, mas é para que te vá bem também, né? E a gente vê uma geração de jovens perdidos muitas vezes. E aí, se você vai olhar esse princípio da honra, da obediência, ele tem estado tão distante muitas vezes nas famílias, né? E eu falo com a direção do céu, sabe? Porque olha, às vezes um pai diz, mas não tem problema, meu filho, isso ou aquilo. Pai,
percebam uma coisa muito importante. Se o teu filho não está te honrando, se o teu filho está te desobedecendo, isso não é bom para ele. Sim. Biblicamente, isso não é bom para ele. Filho, se você não está honrando o teu pai e a tua mãe, não é bom para você. Isso é biblicamente que eu estou falando. É só buscar nas Escrituras. Esse menino que nós estamos falando, que nós estamos lendo sobre a história dele, José, foi uma coisa que ele fez com muita sabedoria, sabe? E tanto o pai como o filho, um tratando o outro da mesma forma, honra, né? sabe? Com honra, com sabedoria, o pai abençoando o filho tratando o pai com honra. Gente, é muito importante que nós possamos entender isso, que nós possamos aprender com o que as Escrituras nos ensinam. Amém? Amém. Amém, Andresa? É isso aí. Eu quero nesse momento orar por você, que Deus esteja nos abençoando e nos guardando, gente. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar junto com a gente. Amém. Senhor, nós queremos nos colocar, Pai querido, diante do Senhor nesta noite, Pai. Sim, e que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa nos instruir, Pai, que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais, Pai. Amém, Aqueles Pai. que têm os seus pais, que possam estar honrando, que possam estar, Pai, cada dia mais honrando os seus pais, Pai querido Deus, porque o Senhor é que nos ensina a fazer isso, Pai, honrar e cuidar dos nossos pais. E que o Senhor, Pai, possa estar derramando bênçãos sem medida sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, Pai querido, Amém, para que nós Deus. possamos entender cada dia com a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor tem e os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão vendo essa live, Pai, nesta noite, Pai. Que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos sobre a vida deles, Amém, Pai querido. Pai. Que possam haver concertos entre pais e filhos, Pai. Que possam haver maravilhas, que venham todas direto do Senhor para a vida Amém, de cada Pai, em um, nome Pai. de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. E assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, E amém. Vem para a sala, gente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Nós esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala. Vem para a sala.